Olá, sejam bem-vindos ao Bioluminados. E no vídeo de hoje nós iremos discutir sobre o objeto de estudo da biologia, a vida. O que é vida? O que define um ser vivo? Vírus podem ser considerados seres vivos? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos aprofundar esse tema. Gente, definir o que é vida parece uma tarefa super fácil, principalmente para quem é biólogo, para quem está inserido dentro das ciências naturais. Mas não é uma tarefa nada fácil. Não existe um consenso dentro da ciência sobre o que seria de fato vida, não existe um conceito único sobre o que é vida. Em um artigo publicado em 2011 por Edward Trifonov, foram compilados 123 conceitos sobre o que é vida. Eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse de saber quais são esses conceitos. Vejamos que em um conceito mais clássico, vida é uma propriedade de organismos dotados de célula que apresentam metabolismo próprio, um material genético e são capazes de se reproduzir, de responder a estímulos e de evoluir. Por outro lado, existem conceitos um pouco mais generalistas, como aquele dado pela Agência Espacial dos Estados Unidos, que define vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Independente de qual conceito for adotado, uma coisa é fato: a vida possui algumas propriedades. E essas propriedades, existe um rol de propriedades que não são questionáveis dentro da biologia. Vamos conferir que propriedades são essas. A vida apresenta organização, tanto na escala macroscópica quanto na escala microscópica. Vou dar um exemplo para vocês, pensando na escala microscópica. Os seres humanos são compostos de órgãos. Estes órgãos são compostos de tecidos, que por sua vez são compostos de células, que são a unidade básica da vida. E mesmo as células possuem uma certa organização, com organelas. Essas organelas elas são compostas de uma série de elementos, uma série de moléculas. E por fim nós temos os átomos que compõem toda a matéria. Dentro da escala macroscópica, os seres humanos compõem populações. Essas populações fazem parte de comunidades, que por sua vez compõem ecossistemas, e esses ecossistemas em conjunto formam a biosfera, que compõe toda a vida do planeta. Todas as informações a respeito das características e funcionamento dos organismos estão presentes em moléculas que chamamos de ácido desoxirribonucleico, o DNA. Mas os seres vivos não apenas possuem e expressam as informações dessa molécula, eles são capazes de transmitir essas informações para os seus descendentes, o que, em palavras mais simples, significa que os organismos, os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir. Os organismos vivos possuem metabolismo, o que significa que eles precisam de energia para manter todas as suas atividades, as suas características e todo o fenômeno que é próprio da vida. Essa energia ela passa por um processo que conhecemos como fluxo de energia, que se inicia nos produtores, que irão produzir matéria, irão produzir essa energia. Um exemplo de produtores são as plantas. Segue para os consumidores, como por exemplo os seres humanos, e finalmente é perdido em forma de calor para os ecossistemas. Nesse processo, a matéria também passa por um ciclo, através dos compostos químicos, e esse ciclo também se inicia a partir dos produtores que irão produzir essa matéria, segue para os consumidores e finalmente é decomposta pelos decompositores, como por exemplo fungos e bactérias, que irão tornar novamente, irão reciclar essa matéria e torná-la disponível para os produtores no solo. Os seres vivos dependem de interação, e essa interação ela ocorre em vários níveis, tanto entre seres vivos, entre os seres vivos e o meio ambiente, através de diversos estímulos ambientais e dentro do próprio organismo vivo.
Os organismos vivos são capazes de evoluir. De uma maneira bastante simples, a evolução é um processo de mudança biológica, onde uma determinada linhagem, uma determinada espécie, acumula diferenças em relação ao seu ancestral ao longo do tempo. Os seres vivos estão atualmente classificados nos domínios Archaea, Bactéria e Eukarya, sendo que dentro de Eukarya nós temos os reinos Plant, Fungi e Animalia. Mas e os polêmicos vírus? Por que eles não são considerados seres vivos por muitos cientistas? Porque os vírus não possuem células. Eles são constituídos basicamente de material genético, RNA ou DNA, e são recobertos por um envoltório proteico ou lipídico, simples assim. Então eles não possuem todo o potencial bioquímico para produzir a sua própria energia metabólica. Além disso, eles não são capazes de se reproduzir sozinho. Eles necessitam de uma célula hospedeira, uma célula viva verdadeira para realizar a sua reprodução. Então, os vírus dependem totalmente das células hospedeiras. Fora dela, eles são organismos totalmente inertes, sem atividade, sem vida. E eles dependem dessas células hospedeiras para obter aminoácidos, nucleotídeos, toda a maquinaria para a síntese de proteína e também para ter energia metabólica. Ainda assim, é a biologia que estuda os vírus e é inquestionável que eles trazem grandes contribuições para o estudo dos seres vivos e também afetam a vida de todos os seres vivos no planeta. No vídeo de hoje conceituamos o que é vida e quais são as propriedades do que podemos considerar como vida. Mas o vídeo de hoje não para por aqui. Se você está interessado em aprender um pouco mais sobre cada uma dessas propriedades, acompanhe os próximos vídeos onde eu irei aprofundar cada uma delas. Se este vídeo foi relevante para você, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para receber as notificações de publicação dos próximos vídeos. E qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixe aí embaixo nos comentários e também aproveita e comenta aí o que você acha, se vírus são ou não seres vivos. Até breve!